Galo é prejudicado no Beira-Rio, mas traz o empate, que é um resultado muito bom devido às circunstâncias da partida. Vamos falar a respeito de tudo isso no vídeo de hoje. Mas claro, você vai deixar o seu like e vai se inscrever no canal para poder ajudar o nosso projeto, que é um projeto que vem crescendo. Acabou agora no Beira-Rio a partida entre Atlético Internacional, que terminou em um empate amargo em 0-0. Mas o que imperou dentro da partida não foi os jogadores, e sim a arbitragem do senhor Alex Stefano. Uma arbitragem horrorosa, uma arbitragem ridícula e que merece atenção nesse vídeo. Merece um tempinho para falar apenas dessa arbitragem que foi decisiva em campo, decisiva para o resultado em 0-0, onde primeiro ele prejudica o Atlético ao expulsar o Vitor Hugo em uma expulsão ridícula, uma expulsão inexistente, uma expulsão que traz para o debate o seguinte: qual é o critério que a arbitragem brasileira utiliza dentro dos jogos? Será que é a camisa? Será que é a posição na tabela? Porque há uma semana atrás tivemos um lance que foi muito mais para expulsão, onde o Gustavo Gomes cometeu aquela falta no jogador do Cruzeiro e o jogador do Palmeiras não foi expulso. E hoje o Vitor Hugo, em um lance muito mais simples, um lance com muito menos intensidade, acabou sendo expulso aos 15 minutos, prejudicando o Atlético em todo o decorrer da partida e fazendo com que o São Paulo tivesse que tirar o Dudu e sacrificar o nosso melhor atacante naquele momento para poder recompor a zaga. Então o Atlético já foi prejudicado de cara. Logo em sequência, o Atlético teve um pênalti ao seu favor, um pênalti sofrido pelo Rony, que foi pênalti sim, tá? Mas aí o árbitro já muda já o critério dele automaticamente. Um lance teve intensidade, no lance do Rony, que ele sofre a carga, não tivemos carga, não tivemos volúpia, não sei o que, e anulou o pênalti no VAR. Beleza. Aí expulsou o Sampaoli, que também não interfere tanto assim, interfere, mas não interfere tanto no decorrer da partida, e depois, para coroar a arbitragem horrorosa dele, ele expulsa o Alan Patrick e vai no VAR e tira o cartão vermelho, falando que não tinha intensidade no lance do Alan Patrick, que deveria ter sido expulso. E aí eu falo para vocês, não tem critério. Numa mesma partida ele mudou 3 vezes seu critério e mostra que a arbitragem brasileira precisa urgentemente ser profissionalizada, porque senão, rodada após rodada, vamos vir aqui falar as mesmas coisas, falar da arbitragem que mais uma vez prejudica o Atlético. Ponto final da arbitragem. Vamos falar agora propriamente do time. A gente gastou quase 3 minutos falando desse árbitro que nem merecia essa atenção, mas fez parte da partida. Vamos lá, o Atlético hoje fez uma partida, os 15 primeiros minutos do Atlético foi uma partida horrorosa. O Atlético até deixou o torcedor preocupado, que o Atlético não conseguia sair de trás, não conseguia manter a bola, e depois da expulsão o Inter começou a se afobar, o Atlético conseguiu igualar a partida e conseguiu ter algumas oportunidades que não foram bem aproveitadas. O Bernard teve um chute muito bom, que se ele tivesse pegado bem na bola, teria feito o gol e teria mudado a trajetória do jogo. O Reinier também entrou, teve sua oportunidade e não conseguiu concluir a gol da maneira correta. Mas um ponto que a gente tem que comemorar sim, tá? O Atlético tem que comemorar esse um ponto. Por quê? Porque estamos a 6 pontos da zona e a gente vai ver agora na quarta-feira, às 19 horas, lá no Barradão, uma partida entre Vitória e Internacional, um confronto direto, onde uma vitória do Internacional vai prejudicar o Atlético, uma vitória do Vitória vai também prejudicar o Atlético, e o empate acaba sendo um excelente resultado para o Atlético. E o Atlético vai ter, às 8 horas da noite, uma partida muito importante contra a equipe do Bahia e que não pode perder pontos de maneira alguma. O Atlético tem que sair com uma vitória contra o Bahia, que não é nada impossível. O time do Bahia também é um time muito ruim e o Atlético tem a obrigação de vencer essa partida para chegar aos 40 pontos. Chegando aos 40 pontos, estaríamos pertinho ali dos 45, que livra de vez o Atlético do perigo do rebaixamento e que daria para o Atlético uma tranquilidade maior para
chegar à final do dia 22 com a cabeça light, só pensar em ganhar o título e não pensar em ser rebaixado, como foi o Atlético em 2024, onde o Atlético chegou à final contra o Botafogo, também pensando no rebaixamento, e na última rodada conseguiu se safar. Mas, analisando friamente tudo o que aconteceu no Beira-Rio, uma partida muito boa do Atlético. O Atlético consegue evoluir o seu trabalho com o Jorge Sampaoli. Se fosse uns outro tempo para trás aí, a gente teria mais dificuldade em segurar o resultado. E a gente agora tem que ganhar do Bahia, tem que ganhar do Fortaleza, somar esses pontos e aí pensar na final do dia 22 e depois do dia 22, se tudo der certo, se Deus quiser vai dar tudo certo, já pensar em 2026, pensar em reformulação de elenco, em trocar algumas peças, em vender algumas peças e reformular esse elenco, reforçar o elenco, para que em 2026 nós não passamos mais esse tipo de dificuldade que a gente vem passando na última temporada e nessa atual temporada. Para vocês que chegaram até esse momento do vídeo, peço que deixe seu like, se inscreva, pois é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado pela atenção.